Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra? Gente, nesta oportunidade, eu gostaria de gravar este vídeo respondendo a seguinte pergunta: a igreja passará ou não pela grande tribulação? Este é o assunto do vídeo. Se você tem dúvida sobre este tema, te convido, fica comigo até o final deste vídeo, porque vou trazer aqui informações preciosíssimas da palavra de Deus, buscando esclarecer esta dúvida: se a igreja, a noiva de Cristo, passará ou não pela grande tribulação. Mas antes de eu adentrar no assunto, eu quero pedir a você, se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, e quem ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, porque nós vamos postar mais conteúdo como esse. Então vamos lá. Primeiramente, este vídeo aqui, gente, ele é o quarto de uma série que eu propus apresentar aqui no canal. Inclusive, eu quero pedir a você, se você ainda não viu os 3 primeiros, vale a pena você pegar a série dos 4 vídeos e assistir todos. Por quê? Porque vai te ajudar muito no crescimento do seu conhecimento da palavra de Deus. A igreja passará ou não pela grande tribulação? Antes de eu desenvolver os argumentos, eu preciso ler para você 3 versículos, já que tem muitas pessoas que perguntam se no sermão profético de Jesus tem o arrebatamento da igreja. Existem irmãos pós-tribulacionistas que juram de pé junto que não tem arrebatamento da igreja no sermão profético. Inclusive até uma minoria de irmãos pré-tribulacionistas também falam assim: não tem arrebatamento da igreja no sermão profético. Com todo respeito aos meus irmãos, mas na minha visão, pelo que Deus tem me mostrado na sua palavra, eu consigo enxergar assim, tá, gente? Arrebatamento da igreja no sermão profético de Jesus. Então vamos lá, eu vou ler 3 versículos para você. E no final do vídeo, eu vou fazer o link direitinho dos 3 versículos e nós vamos chegar à conclusão: se a igreja passará ou não pela grande tribulação. O primeiro versículo, Mateus 24, 37, está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O segundo versículo que eu gostaria de ler para você, bastante conhecido, é João 14, versículo 3, palavras de Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Terceiro versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Gente, os 3 versículos estão falando exatamente sobre a mesma coisa. Mas para nós compreendermos direitinho isso daqui, nós vamos precisar agora mergulhar no sermão profético. Nós precisaremos mergulhar no sermão profético de Jesus. Para o vídeo não ficar muito longo, eu quero destacar a frase em Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé. Essa é a frase central do nosso estudo, a frase central do nosso vídeo. E como foi nos dias de Noé.
Vamos ver se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, ok? Primeira observação, que eu sempre falo aqui no canal. O sermão profético de Jesus, ele é de dupla referência. Jesus, ao mesmo tempo que está falando acerca da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ele está falando também da volta gloriosa dele, que dar-se-á no final dos tempos. Entenda bem isso. Durante todo o sermão profético de Jesus, todas as falas dele, ele está falando acerca da destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Durante todo o sermão profético, todas as falas de Jesus, ele está falando da volta dele que dar-se-á no final dos tempos. É desta maneira que se interpreta o sermão escatológico de Jesus. De forma alguma, a destruição de Jerusalém pode ser jogada de lado e os exegetas trabalharem só com a volta futura dele, quando ele retornará para socorrer Israel no alto do Monte das Oliveiras, vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Repito, não é possível tirar de jogada a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Mas as pessoas ainda perguntam, irmão Gedilson, como pode ser isso? Dois assuntos sendo passados como se fosse um só. Eu vou fazer uma ilustração rapidinho aqui para te ajudar a entender isso. Digamos que uma pessoa entre num quarto e se olha no espelho. Tem quantas pessoas dentro do quarto? Uma pessoa. Porém, dentro do espelho está o reflexo da pessoa. Então aqui está a pessoa e aqui está o reflexo dela dentro do espelho. Você tem duas entidades que concordam entre si em uma só realidade. Dessa maneira também, gente, é o sermão profético de Jesus. Você tem a destruição de Jerusalém e você tem o final dos tempos, dentro da visão profética de Jesus. São dois eventos, duas entidades que concordam entre si numa só realidade, a volta de Jesus no final dos tempos. Ok? É dessa maneira que se interpreta o sermão escatológico de Jesus. E assim como foi nos dias de Noé. Então nós vamos olhar um pouquinho agora para a destruição de Jerusalém, o que Jesus está nos dizendo quando ele trata da destruição de Jerusalém, como foi nos dias de Noé. Quer ver só onde é que está escrito este assunto? A profecia das 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, versículo 26. Observe bem o que o profeta Daniel escreveu, a revelação que o anjo passou para o profeta Daniel, muito conhecida, a profecia das 70 semanas. Versículo 26, Daniel 9, 26, ele disse assim, ó. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Outras versões da Bíblia, a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, por exemplo, fala assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio. É exatamente isso que Jesus está falando em Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé. Isso daqui, gente, é um eufemismo
para falar sobre a violência do Império Romano. As duas características do dilúvio que Jesus está empregando aqui para ilustrar o que aconteceria com a cidade de Jerusalém. Primeiro, a violência com a qual o Império Romano veio contra a Judéia, contra a cidade de Jerusalém no primeiro século. Quando você lê os escritos de Flávio Joséfo, você percebe a ira que o Império Romano trouxe contra o povo judeu no primeiro século. No paralelo, Lucas capítulo 21, olha só o que Jesus explica sobre a ira do Império Romano. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Lucas 21, 22 e 23. A ira do Império Romano, devastadora como uma tempestade. Isso daí, nós estamos olhando para a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Nós estamos vendo o sermão profético por esta lente. Qual é o segundo aspecto da invasão romana contra a Judéia, contra Jerusalém, que está relacionado com o dilúvio? Gente, o dilúvio deixou o planeta Terra vazio. O dilúvio levou a todos na época de Noé. Você vai para o sermão escatológico de Jesus, dessa vez em Mateus 23, verso 38. Olha o que Jesus está falando acerca da cidade de Jerusalém. Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, logo a cidade ficaria vazia. O que os romanos fizeram? Mataram muitos judeus, levaram outros para serem escravos entre as nações. Sendo assim, como um dilúvio, deixaram a cidade vazia. Voltando ao raciocínio, Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olhando para isso, com a lente, com a ótica da destruição de Jerusalém, Jesus está falando de duas coisas. A grande ira do Império Romano que se abateu contra a cidade e também o estado em que ficou a cidade, completamente vazia, como o dilúvio deixou o mundo antigo vazio. Ok? Mas agora, para terminar o nosso vídeo, nós entendemos se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Vamos ver o mesmo assunto, como foi nos dias de Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Vamos ver com a ótica do final dos tempos. Dois aspectos nós vamos analisar agora nesse tema. O primeiro aspecto, gente, que eu acho muito interessante, meu Deus, em Mateus 24, 37, é que apesar da destruição de Jerusalém ter sido um evento local, um evento pequeno, mas Jesus fez uma analogia usando a figura do dilúvio. O dilúvio não foi um evento local. O dilúvio foi um evento global. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está ampliando. É ele que está ampliando a visão profética. Jerusalém, evento local.
Ele usou a analogia do dilúvio, que foi global. Ele está ampliando, ele está nos levando agora para dentro do Apocalipse. Por quê? Porque a função do Apocalipse é ampliar a visão profética de Jesus. Então, o que Jesus está nos mostrando? Primeiro, ele está nos mostrando que a grande tribulação futura será global. Vai tomar conta do planeta todo, assim como o dilúvio tomou conta do planeta todinho na época de Noé. Ok? Quando ampliamos, saímos de um evento local pequenininho, chegamos no evento global, um evento gigantesco. Mas qual a segunda característica do dilúvio que está relacionado com a grande tribulação? E Jesus quer nos mostrar, ele está nos mostrando aqui em Mateus 24, 37. Gente, a segunda característica do dilúvio, eu vou até ler para vocês, aí não vai ficar nenhuma sombra de dúvida que a igreja não passará pela grande tribulação, ok? Gênesis capítulo 7, eu vou ler para você, versículo 19. Observe bem o que está escrito na palavra de nosso Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Voltando a Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está nos mostrando que a grande tribulação será um evento global. Ele está nos mostrando que não terá, gente, não vai haver lugar para onde ninguém possa fugir. Quando ele falou sobre a destruição de Jerusalém, o evento menor, Mateus 24, 16, ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Montes. Fujam para os montes. Quando ele fala no verso 37 que a vinda do Filho do Homem lá no futuro será como os dias de Noé, e ele usa a analogia do dilúvio, o dilúvio cobriu todos os montes. Ele está nos dizendo que no final dos tempos não terá lugar para onde ninguém escapar. Aí nós compreendemos agora aquela série de versículos que eu li no começo. A arca de Noé é um símbolo de nossa salvação. Na arca foram salvas 8 pessoas, Noé e os demais. Jesus, em João 14, 3, ele disse: eu vos levarei para mim mesmo. Ele é a nossa arca, ele é a nossa salvação. Assim como a arca de Noé livrou Noé e a família, em Jesus a igreja será livre também. O Apocalipse reforça, gente, o assunto no capítulo 3, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu, disse Jesus, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Será global. O dilúvio cobriu todas as montanhas, diferente de Jerusalém no ano 70, que a igreja fugiu para os montes. No final dos tempos não vai ter para onde ninguém fugir. Essa história de estocar alimento, fugir para as matas, não vai ter como ninguém fugir. É isso
que Jesus está falando. Lembrando ainda, gente, que o final dos tempos está relacionado a sistemas modernos. Eles vão ter como rastrear, como encontrar, não vai ter para onde ninguém fugir. A tecnologia vai estar a serviço do governo global, não vai ter para onde ninguém escapar. A única maneira, o único escape é a igreja sendo arrebatada, sendo levada para o céu antes da grande tribulação. Assim como na destruição de Jerusalém, eles fugiram para os montes e não sofreram a penalidade do juízo dentro da cidade. Eu espero ter conseguido ajudar aos irmãos compreenderem esta realidade, que a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, não passará pela grande tribulação. Jesus é a nossa arca. Ele é o nosso escape. Não são os montes, mas é o mesmo Senhor que descerá do céu. Tá ok? Fico muito agradecido a você por estar vendo mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar com os seus contatos. Fico muito agradecido a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E como eu sempre o digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.